Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Bem-vindo ao canal RF Brasil, Embaixada do Reino. Eu gostaria de hoje trazer uma reflexão com informações pretéritas de coisas que a gente já pesquisou e trouxe há muito tempo aqui. Uma delas é essa daqui. Veja só. Prestem atenção na abertura deste documentário que foi produzido pelo senhor Luiz Matos em 2014, chamado Uma Mentira Conveniente. Veja quem é o protagonista da abertura. Senhor secretário-geral, senhores e senhoras, chefe de Estado, senhoras e senhoras, chefe de governo, amigos e amigas. Pensando em contribuir para a discussão nesta conferência, o Brasil teve uma posição muito ousada, transformando em lei que o Brasil, até 2020, reduzirá as emissões de gases de efeito estufa, construindo uma engenharia econômica que obrigará um país em desenvolvimento com muitas dificuldades econômicas a gastar até 2020 166 bilhões de dólares, o equivalente a 16 bilhões de dólares por ano. 166 bilhões de dólares, o equivalente a 16 bilhões de dólares por ano. Pois muito bem. O que a gente percebeu aqui é que eles queriam usar o dinheiro, né, e usaram boa parte desse dinheiro para fazer trabalho das mudanças climáticas. E dessa forma o Brasil assumiu metas em forma de lei na COP15. E assim, até 2020, que seria amanhã, tendo em vista que este material foi confeccionado em 2016, gastaria aí 166 bilhões de dólares em fazer o país se ajoelhar frente às mudanças climáticas da ONU, que no câmbio de maio de 2016 dava para 581 bilhões. E o documentário que eu vou deixar o link abaixo, vocês vão assisti-lo na íntegra para saber quanto que significava essa cifra. Mas eu quero trazer algumas informações que recordam, né, esses tempos pretéritos, dos quais o protagonista aí que fez a abertura do documentário e seus asseclas do seu partido fizeram referente ao dinheiro público e sobre as questões chamadas aí de mudanças climáticas. Então, agora, prestem bem atenção que eu vou fazer o quê? Uma recordação com material usado em palestras que foram proferidas de 2012 a 2016, anos sob o governo do Partido das Trevas. Então, uma das coisas que foram feitas aí foi o Fundo Clima, aqui, na notícia aqui de 30 de 4 de 2012, investiria 390 milhões para mudanças climáticas, né? Projetos de mitigação de efeito de mudanças climáticas. O que eu chamo de sumir com dinheiro público, né? Projetos de sumiço de dinheiro público. Então, o Fundo Clima, em 2010, 200 milhões, 2011, 238 milhões, 2012 chegou a 393 milhões, 2013, 381. E no período da Copa, veja se é possível uma coisa dessas, né? Em 2014, 25 milhões não reembolsáveis, dos quais 17 milhões foram usados aí para monitorar as emissões da Copa do Mundo, né? Veja só, como se a gente não tivesse nenhum outro tipo de prioridade aqui no nosso Brasil. Então, o melhor uso desse dinheiro, por exemplo, na época, seria aí para os satélites de comunicação e de segurança nacional, ou, por exemplo, para monitoramento meteorológico, que estariam aí na cifra de 1,1 bilhão de reais, coisas reais necessárias
para a segurança e geoestratégia do nosso país, e não idiotices de mudanças climáticas. Mas coloca aí, né? É o pioneiro no apoio a programas e estudos voltados para o combate aos prejuízos causados pelas emissões de gases de efeito estufa. O Fundo Clima aparece como um dos principais instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima, o PNMC, com natureza contábil e vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Olha que farra que era isso aí, né? O fundo é administrado por um comitê gestor, quer dizer, você não votou nesses caras. É um comitê gestor, os sovietes, né? Os sovietes que faziam o quê? Com representantes aí de diversos órgãos federais, da sociedade civil, do terceiro setor, as malditas ONGs, e dos estados e dos municípios, os burocratas e políticos que não entendiam absolutamente nada de nada, mas eles tinham esse dinheiro na mão para utilizar. Era uma enorme farra, né? E quem audita esse dinheiro e seu uso? Quem fazia isso aí? Onde tinha prestações de contas, né? Não há nenhuma prioridade no nosso país a não ser combater as mudanças climáticas. E aí, um exemplo, né, o dinheiro que foi utilizado, Jardim Botânico do Instituto Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais, que recebeu recurso do Fundo Clima. E quem bancava o alívio climático era o BNDES, né? Então, como se a arrecadação do dinheiro público é determinada pelo orçamento da União a cada ano. Né? Então, ao nascer, estimava-se que o Fundo Clima receberia cerca de 10% do lucro do governo com petróleo, mas a mudança da lei distribuiu os royalties e cortou essa fonte. Quer dizer, eles iam pegar o dinheiro do petróleo, que poderia ser utilizado, e atualmente é utilizado para ajudar as pessoas, portanto, riqueza nacional sendo distribuída para as pessoas, para ajudar as pessoas que realmente necessitam, ao invés de jogar para mudança climática, né? Tinha aí as críticas ao programa, que nos primeiros anos a atuação do Fundo Clima, o BNDES não colocou o dinheiro à disposição com juros e correções de pagamento capazes de atrair projetos relevantes, e eles disseram que sim, né, as linhas de crédito passaram uma revisão em 2013 adquirindo juros menores. Também na aplicação, os ambientalistas acusavam o Ministério do Meio Ambiente que usava o dinheiro do fundo para ações que não têm relação com mudança climática, como uma campanha de reciclagem de lixo, por exemplo. E o próprio Ministério falava, né, que a questão do lixo, sim, está relacionada à mitigação, porque os caras inventam, né, faz aquele imbróglio todo de colocar metano no meio da parada da coisa, e aí vira mudança climática, porque tem equivalência de metano. Você vê que isso aí é uma enorme sem-vergonhice. Enquanto isso, né, o governo quer cortar R$1 bilhão da educação da pátria educadora, né? Então, aí, no governo de 2012 a 2016, as coisas acontecendo. Tá aí uma charge do Alpine, 2015, né? Educação terá corte de R$1 bilhão. Eric Cleverson, más notícias da pátria educadora, né? E a gente sabe o que aconteceu aí com as crianças e com os jovens, em que colocação o Brasil ficava aí em questões simples como literatura, linguagem e matemática. Mas isso aí foi muito pior, tá, pessoal? Por exemplo, aqui em abril de 2016, para ser mais preciso, dia 28, né? O que aconteceu? A aeronáutica desliga radares por falta de recursos. Então, o que eu falo? Para a mudança climática, que é o falso problema, os caras têm dinheiro. Né? Eles tinham dinheiro para fazer o que bem entendiam. Mas, para a meteorologia operacional, que realmente envolve o risco de vida das pessoas que estão a voar, né? Isso é um problema real? Não, isso não tinha dinheiro. Tá? E está aí o recorte que eu coloquei para vocês, né, da rede meteorológica ficando aí sem os radares em operação. Né? A aeronáutica deixou de operar esta manhã de hoje, dia 28, 11 radares meteorológicos espalhados por todo o território brasileiro, os radares estimados em R$4 milhões cada, R$4 milhões. Os caras estão gastando toda aquela fortuna para mudança climática, para coisa ridícula, hein? Então veja prioridades e valor das prioridades, né? Faziam parte do serviço oferecido pela aeronáutica aos operadores aéreos militares e comerciais, como forma de transmitir em tempo real as condições climáticas, não é climáticas, não meteorológicas, garantindo, assim, um maior nível de serviço e segurança aos viajantes brasileiros e internacionais. Então, notícia aí do DCE de 2016. E continuou, né? Não só cortar os radares, mas o governo federal, né, do Partido das Trevas, suspende serviços de monitoramento meteorológico do Brasil. Então, para a mudança climática, de novo, que é o falso problema, tem dinheiro. Para a meteorologia operacional, que é um problema real, aí não tem dinheiro. Né? Então, está lá, após desligar os 11 radares meteorológicos do Brasil, atribuindo a falta de recursos para manter em operação os equipamentos de suma importância ao monitoramento de tempestades, o governo federal também suspendeu as verbas para o serviço de radiosondagem.
né, com o uso de balões em aeroportos e estações de superfície que servem para monitorar a troposfera em diferentes camadas. É o que eu falo, né? A vagabundagem é nesse ponto, quer dizer, esses canalhas corruptos, inclusive os corruptores da ciência aí, que nunca lançaram uma radiosondagem na vida, dizem que tem aquecimento global, porque a radiosondagem vai provar para esses caras que não existe aquecimento global, né? Porque a troposfera é fria lá em cima, ela é quente embaixo e é fria em cima. Não existe uma nuvem quente, um ar quente lá em cima, como eles tanto propagam, né? Daí a prova. Aí é uma coisa operacional que precisa estar em funcionamento, não, vamos tirar isso daí para quê, né? Vamos inventar qualquer coisa de temperatura. E tá aí a notícia para vocês observarem, e ela é bem aí antiga, né? Então, 3 de maio de 2016. A radiosonda é um conjunto de instrumentos e sensores para medir a temperatura do ar, umidade relativa e pressão atmosférica enquanto é elevada na atmosfera até alturas típicas da ordem de 30 km por um balão inflado com gás hélio. E assim vai, né? As EMAs, que são as estações meteorológicas de altitude, 40 delas estão distribuídas entre o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, o Departamento de Controle Espacial, o DCE, e a Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha, o DHN, que são órgãos operacionais que faziam aí esse monitoramento. Então, veja só pelo que o Brasil já passou na mão aí do Partido das Trevas. E, ao mesmo tempo, né, na sua área de política, está aí dia 23 de setembro de 2013, o Brasil ataca o hiato do aquecimento global. Por quê? Deixa eu explicar para vocês que desde 1998, aquela flutuação de temperaturas que culminou no El Niño do século XX, para quem fez o curso e a videoaula sabe do que nós estamos falando, simplesmente parou, né? Aquela variaçãozinha que teve de flutuação de mudança dos anos 70 para até o final do século XX, que são as flutuações de 0,2, 0,3 normais, que os caras chamaram de aquecimento global, que é uma estupidez, mostrou depois de 15 anos que isso aí baixou e estabilizou. Né? Isso aí foi chamado hiato. E olha o que os caras vão dizer dos dados reais, pessoal. Veja só como isso aí é uma cambada de corrupto gente de política e corrupto de ciência, tá? Vamos lá ver. Aqui, ó, nos últimos 15 anos, a temperatura média da Terra parou de subir tão rápido quanto antes. Claro que são flutuações. Nós estamos dizendo isso a vida inteira. São flutuações, não está subindo nem descendo. São flutuações normais, interdecadais. Mas isso não significa que a mudança climática esteja freando. Essa é a posição do governo brasileiro. Quem era o governo brasileiro na época? Tananana, né? Que defenderá retirar do mais importante documento internacional, que defenderá retirar. Então, vocês estão entendendo porque agora tem que retirar partes da história, tem que retirar coisas que essa gente fala, né? Coisas que estão aí de documentos escritos, falados, que estão sendo veiculados agora, porque é a história, então eles têm que reescrever a história. Então tá aí, ó. Isso já era um exemplo na área de clima, tá? Então, retirar do mais importante documento internacional sobre o clima menção ao chamado hiato do aquecimento global. O que era o hiato? Parou, não subia mais. Aí, ó, o encontro que define o conteúdo final do 5º relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental para a mudança climática, começa hoje em Estocolmo, na Suécia, quando se reúne o grupo de trabalho 1 da instituição, aquele encarregado de avaliar a ciência física do clima. Ou seja, é aquele que é encarregado de avaliar a vagabundagem da ciência física do clima, porque aqui eles estão escolhendo o que tem que fazer. E eles estão escolhendo aqui, portanto, de forma política, tirar uma informação real dos dados, gente. Para mostrar para vocês a vigarice. Isso é vigarice, vilania, vigarice. Tá? E aí vai indo, vai mais, tá? Okay, os autores do sumário não deveriam ter incluído, porque saiu primeiro o sumário para executivos, antes do relatório grandão, não deveriam ter incluído um recorte arbitrário de 15 anos, um documento que avalia um trajeto só visível em escala maior. Na verdade, é a escala que eles querem, de 1850, que é do mínimo solar, para agora, né? Porque se você vai mais para trás, vocês vão ver quanto isso daqui, na verdade, está frio em relação aos últimos 10 mil anos. Isso aqui está frio em relação aos últimos 10 mil anos. Eles escondem isso de vocês, tá? Então, tá aí, defende um dos representantes do governo brasileiro perante o IPCC. Governo brasileiro, naquela época, já estão vendo. Aí coloca lá aspas, alguém escolheu para isso um determinado ano, 1998. Não escolheu, não escolheu. Certo? Político que não sabe nada de clima. Isso aqui simplesmente foi o El Niño do século, que foi um ano de El Niño e era o mais quente do padrão. Exatamente, não escolheu arbitrariamente. Diz esse sujeito aí, coordenador de mudanças climáticas do Ministério da Ciência. Isso é, obviamente, um erro metodológico e deixa o documento menos contundente. Gente, eles estão querendo vender terror. Eles não estão querendo vender ciência nem verdade, eles querem vender terror. Certo? Assim, tá lá, né? Ludman, porém, considera a menção ao hiato apenas um equívoco pontual.
né? E diz crer que o relatório é incisivo ao culpar a humanidade da mudança climática. Claro que é uma fraude, então é realmente incisivo, que é uma fraude, feita por um monte de lixo, né, que não tem nada de referência à ciência de verdade. Assim, né, cientistas tentam entender por que o gráfico de temperaturas se achatou. Segundo Ed Hawkins, climatólogo da Universidade de Reading, na Inglaterra, que tem estudado o fenômeno, há vários motivos, incluindo queda da atividade solar, e erupções vulcânicas recentes, que têm efeito de resfriar o planeta Terra. Então, são coisas antigas que nós trouxemos aqui para vocês darem uma olhada. Tá? E aí, nessa época, o governo brasileiro, através de seus representantes do IPCC, quer tirar o hiato do resfriamento. Certo? Então, é o que a gente fala, é o descaramento em afirmar tal coisa frente à evidência científica. Isso aconteceu. E o pior ainda é o descaramento em pedir a sua remoção com a finalidade de se atingir as metas propostas em demonstrar ao mundo que o homem altera o clima. Isso aqui chama o descaragate, que nós chamamos na época. Tá? E é interessante, porque toda vez que acontecem essas coisas, caem em duas situações, né? Quando pequenos períodos mostram aquecimento, aí eles ficam nas informações. Aí quando eles não mostram, eles se tornam erros estatísticos e, portanto, precisam ser removidos dos dados. Então, vocês estão entendendo aonde eles querem chegar. Mas a coisa vai mais longe, tá? Por quê? Porque existe um plano maligno por trás disso, gigantesco, onde você vê esses objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, vocês acham que eles vão erradicar a pobreza e erradicar a fome? Né? Se eles estão querendo fazer um combate a mudanças climáticas, usando dinheiro para coisas estúpidas, inúteis, ao invés de fazer o que tem que fazer, você acha que vão dar picanha para essas pessoas? Claro que não. Né? Eles querem fazer, são as parcerias pelas metas, eles querem as coisas andando como eles querem. Então, esse partido, vocês observam quem são as pessoas que estão junto deles, aonde eles encaixam o número 4 e o número 5 aqui, né? O sujeito que foi mais votado aí, ele trabalha com habitações. Você acha que eles vão trabalhar com habitações de fazer habitações sustentáveis? Claro que não, eles vão tirar as habitações das pessoas e vão enfiar lá as pessoas que eles acham que são as pobres, tirando as propriedades das pessoas, e aí, né, não construindo mais coisas, sobra dinheiro para combater as mudanças climáticas. Vão acordando para isso, pessoal. E aí você vê aí o corredor triplo A, que eu chamo de triplo assalto, 136 milhões de hectares excluídos. É uma proposta que foi feita pelo ex-presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, né? E idealizada por Martin von Hildenbrand, que era o antropólogo estadunidense, fundador da ONG Gaia Amazonas. Não preciso nem falar que o Juan Manuel estava ligado com o narcotráfico, né? Então, e essa Gaia Amazonas aí é membro da Gaia Foundation, né? Olha só como vocês estão vendo as ligações aqui satânicas, né? Uma ONG com fortes vínculos com a Casa Real Britânica. Aí vocês vão entender Príncipe Charles na parada, né? Então, toda essa gente, tudo unido em prol do quê? Do clima. Então, veja que o Partido das Trevas está junto dessa gente, né? E junto de quem mais? Desse sujeitinho aqui, o Algorento. Ao contrário do que os brasileiros acreditam, a Amazônia não é propriedade deles, ela pertence a todos nós. E vale a máxima, né? O que é meu, o que é seu é nosso, né? Olha só que maravilha. E vamos continuando. Né? O presidente Joe Biden e os legisladores democratas, então isso agora é recente, desejam desencadear um novo exército de civis do clima para a revolução que se aproxima na América. Pessoal, todas as informações mostrando isso para nós. Tá? Então, quando vem isso daqui, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, observem aí o que o Partido das Trevas e o seu candidato quer fazer pelo Brasil. Isso é extremamente importante. Então, fica aí dado o alerta para todas as pessoas, né? O que vai acontecer quando esse sujeito maligno entrar, né? Afinal de contas, essa esquerda do andar de cima, né, do nossa mandala de 4 elementos, está ligada com esses ditos de direita metacapitalistas. E esses metacapitalistas, então, além de dominarem todas as empresas e todo o dinheiro, financiam essa esquerda vagabunda para tomar o poder e tirar todo o dinheiro dos governos para eles mesmos, não eles de esquerda, porque eles são só peões, mas mandar para esses dominadores globais. Então, colocam, sim, as nações de joelho. Então, isso que é uma coisa que nós temos que trazer aqui. Ok, pessoal? Então, atentem aí, espalhem esse vídeo, mostrem isso para as pessoas, e lembrando a todos que para colocar o Algorento numa fria, tem várias maneiras. Uma delas é você adquirir aí os livros e entender o que está a acontecer no nosso mundo. Quero agradecer aos membros do nosso canal, aos membros Consul, muito obrigado
pela participação de todos vocês, e aos membros embaixadores. Estamos sempre orando por vocês de manhã e de noite, e também aos nossos apoiadores que fazem contribuição via PayPal, ou por nossa caixa, ou pelo Apoia-se também. Meu muito obrigado a todos vocês. Tá? E aos queridos apoiadores aqui de material, que estão sempre nos ajudando a manter as nossas atividades aqui, nossos trabalhos. Eu gostaria, então, de agradecer a todos pela presença. Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, senhor. Até mais.